Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, meditando na palavra e lendo a palavra de Deus, fazendo meu devocional particular. E a nossa vida com Deus, ela precisa ter uma base. A nossa vida com Deus, ela precisa ter uma base. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas a sua vida com Deus é baseada em quê? A sua vida com Deus se baseia em quê? Quais são os fundamentos que você tem como base para a sua vida com Deus? Tem gente que tem um relacionamento com Deus por causa do medo. Medo que aconteça alguma coisa na vida e se apega a Deus por causa disso. Tem gente que tem um relacionamento com Deus baseado na troca, achando que se fizer coisas boas, Deus vai abençoar. Se fizer isso ou aquilo, Deus vai abençoar. Qual é a base que você tem para se relacionar com Deus? Porque vida com Deus é uma vida de relacionamento. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E desde a criação do mundo, Deus deseja se relacionar com o homem, ser humano. Sempre. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, Deus deseja se relacionar comigo e com você. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Mas esse relacionamento é baseado em quê? Por exemplo, para quem é casado, não só casado, está namorando, o seu relacionamento de vida de casal, o seu relacionamento no seu namoro é baseado em quê? Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. É baseado em quê? Na confiança, na fidelidade, no amor. Todo relacionamento você precisa ter como base o amor, a fidelidade e principalmente a confiança. A partir do momento que no relacionamento quebra uma confiança, o relacionamento fica quebrado, ele não fica mais o mesmo. A gente atende casais também, aí geralmente eu atendo junto com a minha esposa quando é casal, e a grande maioria que vem reclamar, que vem pedir conselho é porque a confiança foi quebrada. A confiança foi quebrada. De repente o amor existe ainda, mas a confiança que anda junto com a fidelidade foi quebrada. E quando se quebra uma confiança, para conquistá-la novamente, para restaurá-la novamente, requer dedicação, trabalho, esforço. E nem sempre volta a ser como era antes. E a nossa vida com Deus, querido, não pode ser diferente. Devemos manter a nossa fidelidade, o nosso amor e principalmente a nossa confiança em Deus. E jamais quebrar isso. Porque quando é quebrado, tenha certeza, quem quebrou a confiança foi nós. Quem se distanciou do Senhor foi nós. Porque Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é absoluto, Deus é supremo. Perdão, queridos, Deus é acima de todas as coisas. Então, precisamos ter a base correta para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos envolver com Deus baseado no amor, na fidelidade e na confiança. E nesses três pontos, amor, fidelidade e confiança, hoje eu quero falar sobre a confiança. E o tema do nosso devocional hoje é: confie no Senhor. Confie no Senhor.
E o que é confiar? A confiança, ela gera uma consequência. A confiança plena em Deus, ela gera uma consequência, ela gera o que a gente vai chamar de entrega. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso é bíblico. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confiança não é um discurso. Não é virar e falar, eu confio. Não. É muito mais do que isso. A confiança em Deus, ela vai gerar em mim atitudes, decisões, renúncias, estilo de vida. Você consegue identificar quando você olha para uma pessoa se ela confia em Deus ou não? É através das ações dela, através do comportamento dela diante da vida. Falar eu confio em Deus, todo mundo fala. Se eu ensinar um papagaio a falar confio em Deus, ele vai falar. Então, a gente precisa entender muito claro isso. Que a nossa vida com Deus, ela tem que ter como alicerce, como base, a confiança. E essa confiança vai gerar uma entrega absoluta de corpo, alma e espírito. E eu quero falar hoje sobre isso. Confie no Senhor. E como texto base, como texto para a gente iniciar o nosso devocional, hoje eu vou falar muito sobre Provérbios. E antes de falar sobre Provérbios, eu quero abrir uma dica aqui para você que não tem o costume de ler a palavra de Deus, porque muitas pessoas não têm o costume de ler a palavra, não têm o hábito, não só da palavra, o hábito da leitura. E ler é muito bom. Eu adoro ler. Esses livros que vocês estão vendo aqui atrás, eu estou começando a montar a minha biblioteca. A grande maioria eu já li. Eu leio pelo menos uns 10, 11 livros. Ou até mais um pouquinho por ano. Depende da grossura do livro. Mas a minha meta é ler um livro por mês. Ler um livro por mês. Então, no final do ano, eu li aí mais ou menos 12 livros, 11 a 12 livros. Às vezes 10, depende do tamanho. Por quê? Porque quando você lê, você cria conteúdo em você, você gera pensamentos, você gera conhecimento dentro de você, você escreve melhor, você fala melhor. Tudo isso é reflexo da leitura. E eu quero desafiar você que não é acostumado a ler, comece a ler, por exemplo, Provérbios. Se você não é acostumado a ler a Bíblia, leia Provérbios. Leia Provérbios. Por que eu estou falando leia Provérbios? Provérbios tem 31 capítulos. A gente já está no final do mês. Dia 1º está aí. Quando chegar dia 1º, leia Provérbios 1. Dia 2, leia Provérbios 2. E assim por diante. Quando chegar no final do mês, você já leu o livro de Provérbios inteiro. Faça isso. Tenha certeza que isso vai se tornar um hábito para você. E você vai começar a gostar de ler. Amém? E hoje o nosso devocional vai ser baseado em vários versículos e capítulos de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Foi escrito pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios, o único da história até hoje. É um livro de sabedoria. Quer adquirir sabedoria e conhecimento? Leia Provérbios. Tá bom? E a gente vai começar lendo Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7 diz assim. Preste bem atenção nesse versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Olha isso, de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor,
e evite o mal. Queridos, essa porção da palavra tem grandes lições para mim e para você sobre confiança. Grandes lições. Como eu falo sempre aqui, quando você lê a palavra de Deus, procura observar nas entrelinhas aquilo que Deus está querendo dizer, sem colocar ideias próprias, sem colocar preconceitos, não. Leia como está escrito, confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, ou seja, não se apoie naquilo que você já sabe, no seu próprio conhecimento, não. Se apoie em Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, tudo que você fizer, reconheça o Senhor. E Ele endireitará as suas veredas, Ele manterá você no caminho certo, correto. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não faça isso. Tema ao Senhor. Temer não é medo, tá? Tem gente que confunde temor com medo. Não. Temor é reconhecimento, é honra, é saber quem é Deus. Então tema ao Senhor e evite o mal. Esse texto que lemos de Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7, ele é um farol. Ele é um farol de sabedoria espiritual. Esse contexto, esse pedaço da palavra que lemos, essa porção da palavra que lemos, ela é de uma profundidade espiritual, de sabedoria incrível, incrível. Nessa porção da palavra a gente encontra algumas orientações. Antemporal. Atemporal. O que é isso? Ela não passa, ela é eterna. Tanto é que esse livro ele foi escrito há mais de 2000 anos e essa verdade atemporal, ela permanece, ela é uma verdade explícita sobre a importância de confiar em Deus. Sobre a importância de confiar em Deus. Sendo assim, queridos, eu destaquei aqui pelo menos 5 coisas, 5 lições de extrema importância de porquê e como devemos confiar no Senhor. Queridos, se você não confia no Senhor, a sua vida não faz sentido. Se você não confia no Senhor, a sua vida ela perde todo sabor, todo propósito, todo plano, porque a nossa base de vida com Deus é e deve ser sempre a confiança. Eu não sei se você sabe, mas Deus confia em você, você sabia disso? Deus confia em você, por isso que você acordou hoje, por isso que você está de pé, por isso que você está aí vivendo mais um dia, porque Deus confia em você, Ele confia na sua capacidade, Ele confia nos seus filhos. Deus confia em você. Então, Ele espera também que eu e você venhamos a confiar nele plenamente. E a primeira coisa que eu quero destacar, que você deve exercer, colocar em prática, é confie em Deus de maneira inabalável. Confie em Deus de maneira inabalável. Provérbios capítulo 3, versículo 5 que lemos diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, todo, e não se apoie no seu próprio entendimento, porque se você se apoiar no seu próprio entendimento, vai chegar um momento que você vai falhar, e você vai se frustrar, e você vai se abalar. Eu e você somos homens e mulheres limitados, cheios de falhas, mas Jesus, Deus, é perfeito, não erra, não falha, não tem limitações. Por isso podemos confiar nele de forma inabalável, porque ele não se abala. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala alguma coisa e não deixa de cumprir, ele promete alguma coisa e não deixa de executar. Se você deve confiar em alguém, confie só no Senhor. Ele jamais
vai te decepcionar. E confiar de forma inabalável é confiar totalmente no Senhor. Confiar nos momentos bons e confiar também nos momentos ruins. Manter o Senhor como centro da sua vida. Por isso que a gente costuma dizer que a nossa vida, ela deve ser uma vida cristocêntrica. O que é isso? A centralidade de Cristo em nossas vidas deve ser o ponto de partida para todas as coisas. Jesus Cristo deve ser o centro da minha vida e da sua vida. Não abra mão, queridos, de confiar totalmente no Senhor, de confiar totalmente em Deus. Por mais que você não veja saída, por mais que você não veja solução, por mais que você não veja nada acontecendo, confie no Senhor. Confie no Senhor, sem reservas, sem preconceitos, sem achismos. O que tem de gente nesse mundo que tem opinião e que acha sobre todas as coisas, não ache nada, querido. Viva plenamente confiando em Deus, em Deus. Não desista de confiar plenamente no Senhor. Confiar de maneira inabalável, porque isso, querido, é trilhar o caminho da sabedoria. Quando você confia em Deus, você se mostra sábio. 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 O princípio da sabedoria é isso, é o temor, é a confiança em Deus. E por que confiar em Deus de forma inabalável? Olha o que o salmista diz no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode se abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não pode se abalar, mas permanece para sempre. Querido, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele plenamente, você jamais se abala. Pode ser a tempestade que for, pode ser o vento que for. Ah, pastor, mas eu sou ser humano, eu sou passivo de me abalar. Claro que é. Mas quando você confia plenamente no Senhor, a palavra de Deus diz que você é que nem o monte Sião, você não se abala, permanece para sempre. Então, quando você se abalar, faça uma retrospectiva, olhe para você, para as coisas que você vive e viveu, veja se não existe alguma falha nessa confiança, porque quando você confia plenamente em Deus, você jamais se abala. Jamais se abala. Porque quando você confia no Senhor, você começa a entender que o Senhor tem o controle da sua vida nas mãos. Quando você confia no Senhor de forma inabalável, você entende que nada foge do controle de Deus. Quando você confia no Senhor de forma inabalável, você sabe que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, descanse e confie de forma inabalável. Não permita que nada nem ninguém venha abalar a sua fé e a sua confiança em Deus. Aconteça o que acontecer, seja que nem o monte Sião, permanece para sempre. O salmista diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, permanecem para sempre. Então confie. Tenha certeza que Deus sabe tudo que você vive. Deus contempla tudo que passa aqui dentro. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou repetir. Você sabia que Deus te conhece mais do que você mesmo? Deus, Ele te conhece, me conhece, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Se eu perguntar para você, quem é você? Você sabe responder? Perdão, querido. Você sabe responder se alguém fizer essa pergunta para você? Quem é você?
Às vezes acontece isso em entrevista de emprego. Você chega lá na entrevista de emprego, a pessoa fala um pouco de você, quem é você? Você sabe responder quem é você? Deus sabe. Deus sabe. Deus te conhece nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então confie. Confie naquele que te criou. Confie naquele que conhece a sua estrutura. Confie naquele que os olhos dele estão sobre você. Confie naquele que é misericordioso. Confie naquele que é amor. Confie naquele que derrama sobre eu e você graça, abundante graça. Confie. Confie naquele que disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Confie. Confie. Segunda coisa importante. A primeira é confiar em Deus de maneira inabalável. Segunda coisa importante. Inclua Deus em todas as áreas da sua vida. Inclua Deus em todas as áreas da sua vida. Provérbios capítulo 3, que lemos agora o versículo 6, só a parte A do versículo diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ei, queridos, por favor, deixa Deus fazer parte da sua vida. Deixa Deus fazer parte da sua família. Deixa Deus fazer parte de tudo aquilo que você fizer. Isso será de suma importância para que você seja capaz de enfrentar as batalhas da vida. Sabendo que o Deus Todo-Poderoso cuida de tudo na sua vida. Te protegendo, te cuidando, te orientando, te dando sabedoria. Traga Deus para a sua vida. Sabe, eu já falei sobre Apocalipse, se eu não me engano é 16, eu não lembro agora. Acho que é 13, depois eu vou conferir. Jesus Cristo diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E você comigo. Sabe, querido, Jesus Cristo deseja sempre, todos os dias, se relacionar conosco. Mas precisamos abrir a porta. O que é abrir a porta? É permitir que Ele faça parte da nossa vida. Ah, então pode acontecer de eu não permitir? Pode. Pode acontecer de você não abrir a porta. E Ele não vai solar a porta, pôr o pé na porta e entrar de uma vez, não. Ele é amor, Ele é educado, Ele é compassivo e Ele é misericordioso. Ele simplesmente diz: eis que estou à porta e bato. Se atentamente ouvir a minha voz e tomar a atitude, agir, ter uma ação de abrir a porta, aí sim eu entro. Entrar é incluir Ele em tudo que a gente fizer. Sabe? Nunca se esqueça isso que eu vou dizer para você hoje. Tudo que é importante para você é importante para Deus, sabia? Tudo que diz respeito à sua vida é importante para Deus. Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que significa essa palavra abundância? Algumas pessoas, quando ouvem essa palavra, elas transferem isso para a área material. A abundância de Deus, ela vai muito além disso. Vida abundante no casamento, vida abundante na família, vida abundante nos negócios, vida abundante na saúde, vida abundante no crescimento espiritual, vida abundante nos relacionamentos interpessoais, vida abundante na área financeira, tudo. Deus, Ele quer fazer parte de todas as esferas da sua vida. Então, queridos, inclua, reconheça Deus em todos os seus caminhos. Isso é uma vida cristocêntrica. Deus é a centralidade, Jesus é a centralidade de tudo na nossa vida.
Então reconheça Deus em todos os seus caminhos, tudo que você fizer. Isso faz parte da confiança. Na verdade, o que eu estou compartilhando com vocês é o pacote da confiança. E dentro do pacote da confiança tem confiar em Deus de forma inabalável. E agora, trazer Deus. Confiar em Deus é trazer Deus, é incluir Deus em todas as áreas da sua vida. Todas, querido. Não tem nenhuma área que Deus não queira participar. Até aquela que está aí oculta em você, que só você sabe, eu não sei, seus amigos não sabem, a sua família não sabe, aquilo que está aí oculto em você, Deus deseja participar. Porque Ele sabe o que está aí. Ele sabe o que passa dentro de você. Então inclua Deus em todos os aspectos da sua vida. Sabe, queridos, não confie em Deus só quando você estiver precisando, mas em todos os momentos da sua vida. Confie em Deus em todos os momentos da sua vida. Para você acreditar nesse devocional, para você entender e acreditar nisso que eu estou falando e ministrando ao seu coração, você precisa confiar em Deus, porque quem está ministrando é Deus, é a sua palavra. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus e confiar nela. Amém? Terceira coisa, terceiro ponto importante. Deixe Deus endireitar, corrigir os seus caminhos. Entenda que você está numa jornada da vida. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ministrar na igreja hoje à noite, no culto da noite, no culto das 7 da noite. Eu vou trazer uma palavra para a igreja, eu vou falar um pouquinho sobre a jornada da vida, sobre a marcha, sobre o caminhar. A gente está numa jornada, a gente está num caminho. Mas nesse caminho, às vezes, a gente entorta, a gente cria situações que nos faz perder o alinhamento desse caminho. Deixa Deus consertar isso. Deixa Deus alinhar. Deixa Deus te direcionar. Provérbios capítulo 3, versículo 6, a parte B agora diz assim: e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Sabe, de repente por algum motivo você desvia do caminho. Por algum motivo você perde o foco. Porque o mundo, queridos, o mundo que vivemos, ele é cheio de distrações. Na verdade, eu costumo chamar os problemas da vida, os desafios da vida, eu costumo chamar de distrações. Porque quando focamos no problema, quando focamos no desafio, perdemos o foco da direção, perdemos o foco do caminho. Então os problemas da vida, eles são distrações. Eles são distrações. Então às vezes por algum motivo você perdeu o percurso, você saiu da rota. Mas aí vem Deus com muita misericórdia, com muito amor, e te traz uma palavra de alinhamento. Você lê uma palavra na Bíblia, ela te traz de volta para o trilho da vida, para o caminho correto. Então deixa Deus consertar o seu caminho, porque Ele endireita a sua vereda. Isso faz parte da confiança. A partir do momento que você confia, você entrega. Lembra que eu falei no início? O resultado da confiança é uma entrega total. E nessa entrega, Deus nos coloca no eixo novamente, no caminho correto novamente. E a gente continua caminhando na direção certa. A gente continua caminhando onde Deus deseja, na direção que Deus nos orienta. Às vezes perdemos a direção. E confiar no Senhor é permitir que Ele mesmo nos traga de volta para o caminho. De repente eu estou falando com pessoas aqui hoje de manhã que perderam a direção. Mas nessa manhã Deus está dizendo: confie em mim,
que eu te trago para o caminho de volta, para o caminho correto. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. A jornada da vida, ela é em Cristo. O caminho é o próprio Cristo. Ele é o caminho. Ele que nos dá a direção certa. Deixe Deus consertar o seu caminho, endireitar suas veredas. Deixa. Aceite os conselhos dele. Ouve a palavra dele. Sabe, queridos, a questão maior de tudo que a gente precisa entender é o que você vai fazer com a informação que você recebeu. Hoje estamos com 14 pessoas aqui, né? Como eu falei, domingo as pessoas dormem até um pouco mais tarde, né? Hoje tem 14 pessoas obtendo uma informação. Eu também, 15. Obtendo uma informação. A live vai acabar. Ela vai ficar gravada no perfil do Instagram, depois ela vai para o YouTube, ela vai ficar lá gravada. Mas você vai seguir sua vida. Eu tenho culto às 10h30 da manhã hoje. Estarei lá na igreja. Vou seguir o meu caminho. Agora, o que eu vou fazer com isso tudo que eu aprendi agora de manhã? O que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com esse ensino? O que eu vou fazer com essa palavra? Aí é que está a diferença. Aí é que está a diferença. O que você vai fazer de forma prática com tudo aquilo que você adquiriu? Porque senão você vai ser um homem e uma mulher cheio de teoria, mas a vida não muda. Cheio de teoria, você não sai do lugar. Cheio de teoria, você continua vivendo os mesmos problemas. O segredo é o que eu farei de forma prática com aquilo que eu absorvi. Com aquilo que eu absorvi durante a ministração da palavra numa igreja, durante a leitura bíblica, durante um devocional como esse. O que eu fizer com isso é que vai fazer a diferença na minha vida. Por isso que Tiago diz: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. É a prática que gera a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 10 ao 12. Olha o que Deus nos diz. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei pelas veredas retas. Assim, quando você for por elas seguir, não encontrará obstáculos. E quando correr, ou seja, quando agir, quando seguir, não tropeçará. É interessante que nesse versículo, Deus está nos dizendo: ouça o que eu digo. Vocês estão ouvindo? Deus está ministrando no nosso coração nesta manhã. Ouça o que eu digo, e você terá vida longa. Ele diz: eu conduzo você pelo ensinamento, pelos caminhos da vida, pelo caminho da sabedoria. Eu mantenho as suas veredas retas. E assim, quando você for por elas, ou seja, quando você começar a agir, quando você começar a colocar em prática e seguir, você não encontrará obstáculos. E quando correr, não tropeçará. Provérbios capítulo 4, versículo 10 ao 12. O que você vai fazer com a informação que você obteve? Quando a gente está ministrando num culto, na igreja, você olha em cima do púlpito, você está ali ministrando, você olha para a igreja, tem ali 200 pessoas, 200 e poucas pessoas. A palavra é igual para todo mundo, como está sendo agora para 15 pessoas. A palavra é igual para todo mundo. Aí passou 1h30 de culto, encerrou o culto, as pessoas vão embora para casa. Aí eu te pergunto, a vida de quem vai mudar ali? De quem obteve a informação e começou a seguir o caminho com ela.
colocando ela em prática. A questão não é o que você ouve numa igreja, a questão não é o que você ouve numa live como essa, é o que você vai fazer com isso depois. Depois. Vida com Deus é uma vida prática. Gente, o que tem de pessoas que eu conheço que tem blá blá blá, muito discurso. Eu conheço um monte. Fala, um grande conhecimento, fala com uma eloquência, mas a vida está estagnada, está parada, a pessoa está vivendo um grande erro, um grande problema e não sai disso porque é um sábio intelectual. Você olha e fala, uau! E aí? Queridos, coloque em prática tudo aquilo que você absorver da parte de Deus. Coloque em prática. Amém? Vocês estão comigo? Coloque em prática. Olha o que Miqueias, eu achei esse versículo fantástico quando eu li hoje, Miqueias capítulo 4, versículo 2. Existe Miqueias na Bíblia, viu gente? Eu sei que é um livro que poucas pessoas abrem, mas existe esse livro na Bíblia, tá? Miqueias capítulo 4, versículo 2. Olha o que ele diz. Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos em suas veredas. Para que andemos em suas veredas. Deixe Deus consertar os seus caminhos, endireitar as suas veredas. Amém? Quarto ponto importante que devemos aprender sobre a confiança, confiar em Deus. Seja humilde diante da sabedoria de Deus. Seja humilde diante da sabedoria de Deus. Sabe, o que mais agrada o coração de Deus é a humildade. A humildade, ela tem a ver no reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Deus é soberano. Deus é criador dos céus e da terra. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está acima de todas as coisas. E nós somos filhos amados, porém falhos, imperfeitos, limitados, pecadores. Não queira ser mais que ninguém. Não queira ser mais que Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 7, que lemos, a parte A do versículo, diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Quem somos nós diante da sabedoria infinita e imensurável de Deus? A humildade, entenda uma coisa, a humildade nos protege, nos leva a reconhecer quem é Deus. E quem cuida da nossa vida, sabe, o orgulho, querido, é muito prejudicial. Você sabe por que Satanás, no caso não era Satanás, era Lúcifer, foi expulso do paraíso, foi expulso do céu? Por causa do orgulho. Ele quis ser maior do que Deus. O orgulho foi o primeiro pecado. Foi a primeira rebeldia do mundo, foi o orgulho. Satanás foi expulso. Ele era um anjo de adoração. Ele era um mestre de música. Era formoso. Se tornou Satanás. Por causa do orgulho. O orgulho foi o primeiro pecado. A primeira rebeldia contra Deus. Sabe, o orgulho é tão prejudicial que a palavra de Deus nos diz, eu separei aqui 3 versículos que falam sobre o orgulho. Olha isso. Provérbios capítulo 29, versículo 23.
O orgulho do homem humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O orgulho vem antes da destruição. Agora Provérbios 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Antes da queda, Lúcifer caiu, mas antes disso o orgulho chegou nele. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que isso aconteça com você. Seja humilde. Reconheça a sua necessidade. Reconheça as suas limitações. Reconheça as suas fraquezas. Você já conviveu com pessoas que você vê ela falar, ela é uma pessoa muito sábia. Só que você olha para ela, você não dá nada por ela, ela é bem tranquila, bem humilde. É bom estar perto de pessoas assim. Quando sobem, por exemplo, num púlpito para pregar, é um trovão, fala, ensina com autoridade. Mas depois que sai do púlpito, convive com as pessoas, é uma pessoa tranquila, humilde, amigo de todos, convive com todos. Assim que devemos ser. Seja humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Sabe, queridos, eu vou ser sincero. Às vezes chegam umas pessoas na igreja e elas querem um ministério. E elas chegam perto de mim e começam a conversar. Eu fiz isso na tal igreja, eu fiz isso em outra igreja. Eu cheguei na igreja, a igreja tinha 200 membros, saí de lá, deixei com 1000 membros. Você acredita nisso? Pessoas falam assim. Eu já olho e falo: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Em compensação, chegam outras pessoas quietas, sentam no banco, participam do culto, glorificam a Deus. Quando você fala, estão ali tranquilos, abertos. Você vai convivendo com a pessoa, os anos vão passando e você vê que é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ei, seja humilde. Seja humilde. Reconheça Deus acima de todas as coisas. Esteja disponível a aprender sempre. Sempre. A humildade faz parte da sabedoria e da confiança em Deus. E o último ponto para finalizarmos e entrarmos em oração. Confie em Deus, então tema a Deus e se afaste do mal. Se afaste do mal. Seja um homem ou uma mulher que pratica o bem. Seja uma pessoa boa, amável, que as pessoas gostam de estar perto, que as pessoas gostam de conviver. A confiança em Deus gera isso. Temor a Deus e nos afasta do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7, a parte B diz: tema ao Senhor e evite o mal. Sabe, quando tememos a Deus, reconhecemos quem Ele é, consequentemente, desistimos de uma vida egocêntrica, maldosa, e começamos a praticar o bem. Sabe, é impossível temer ao Senhor e continuar flertando com o mal. Continuar praticando maldade. Sabe, a palavra de Deus orienta que o caminho da sabedoria requer o temor. Esse é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temor a Deus, reconhecer quem Deus é. Esse é o princípio da sabedoria. Tema ao Senhor. Tema completamente. Respeite. Reconheça quem Deus é. Olha o que Provérbios capítulo 9, versículo 10 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, reconhecer quem Ele é.
conhecer Ele, ter um relacionamento com Ele. Isso gera confiança, sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza seguro, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Você já viu pessoas praticando algumas coisas e você fala: nossa, aquela pessoa não teme a Deus. Por isso que ela pratica o mal. Por isso que ela faz o que faz, por isso ela fala o que fala. O temor ao Senhor possui em nós uma fortaleza segura. Jó, capítulo 28, versículo 28. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, queridos, confie no Senhor. Confie de forma inabalável. Inclua Deus em todos os aspectos da sua vida. Deixe Deus endireitar os seus caminhos. Seja humilde diante da sabedoria de Deus. E tema o Senhor e se afaste do mal. Esse é o pacote da confiança. Confie no Senhor plenamente. Se entregue. Se entregue. E eu quero terminar esse devocional lendo com vocês 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um versículo conhecido de todos nós, mas é uma promessa de Deus para mim e para você. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, ser humilde, e orar, e buscar a minha face, ou seja, manter um relacionamento, se converter dos seus maus caminhos, se afastar do mal, então, agora vem a consequência disso, dessa confiança, de se afastar do mal, de orar, de se humilhar, de buscar. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Confie em Deus de maneira inabalável. Inclua Deus em todas as áreas da sua vida. Deixe Deus endireitar os seus caminhos. Seja humilde e tema o Senhor e se afaste do mal. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Confie no Senhor. Ela é a base do seu relacionamento com Deus. Confie. Sem confiança não nos relacionamos. Então confie. Confie em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Presença essa que nos conforta, nos fortalece, nos orienta, nos corrige. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento, obrigado por esta manhã. Obrigado por estar aqui hoje na Tua presença, ouvindo a Tua palavra sendo ministrada por ela. Obrigado, Senhor, por grandes ensinamentos. Que possamos verdadeiramente confiar no Senhor. Confiar de forma inabalável, nos entregando completamente ao Senhor, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, nos corrige, nos orienta. Obrigado por este momento de estar aqui, aprendendo mais e mais do Senhor. Obrigado por nos acordar e nos trazer aqui, nesse momento. Porque se dependêssemos de nós, ainda estaríamos dormindo, mas o Teu Espírito nos acordou, nos levantou e nos trouxe aqui. Obrigado, Pai. Te louvamos, te adoramos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu peço por aqueles que estão online comigo agora, estenda a Tua boa mão, Pai. Os abençoa em tudo, que eles sejam extremamente abençoados em todas as áreas da sua vida. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor se preocupa com os detalhes de cada um deles. Por isso, Pai, abençoa. Abençoa a família, a casa, os negócios, os filhos. Que eles sejam extremamente abençoados e tocados pelo Senhor. Oh, Pai, tira todo medo, toda angústia, tudo aquilo que os afasta da Tua presença. E que eles possam ser renovados a cada dia pela Tua palavra. Que eles possam verdadeiramente confiar no Senhor plenamente, sem reservas, sem medo, que Ele confie plenamente no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles.
Que eles possam ter um dia hoje extremamente abençoado, cheio da tua graça, do teu favor, do teu cuidado. Que eles possam verdadeiramente viver uma vida de confiança plena no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Obrigado por esta manhã. Pai, eu não oro só por eles que estão online comigo, mas aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam extremamente abençoados, tocados por essa palavra e que eles possam viver plenamente na tua presença, confiando no Senhor. Obrigado, Pai, que possamos nesse dia viver no centro da tua vontade e fazer aquilo que agrada o teu coração. Nos livra de todo mal, de todo problema e que possamos estar livres, crendo que dias melhores virão e que o Senhor sempre está conosco todos os dias. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de fé, de esperança para o seu coração. E nunca esqueça, a confiança deve ser a base do seu relacionamento com Deus. Confie plenamente, sem reservas. E creia que Deus confia em você também. Ele espera de você uma ação, uma atitude que reflita a sua confiança e a sua fé nele. Amém?